as barreiras. Por isso você está aqui. E por isso você é mais que vencedor. Isso tudo graças ao nosso Deus, aleluia. E é Ele que nós vamos cantar. Sim, ó. Igual a ti não há outro. É o quê? É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. Se a noite me alcançar, lembrarei. Vamos comigo! Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Ó, o teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está quem o possa de ti me separar? Pois não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Canta, QG. Abriu o mar, clamou o sol e o universo com Ele insiste em brilhar. Se a noite me alcançar, lembrarei que por Ele pra sempre eu serei. Eu sei. Por quanto tempo que já? Por todo sempre, por todo sempre. Então vai! Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, dele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, dele. Eu vou viver, 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 Senhor. Eu vou viver, vou para Ele, Ele. Glória a Deus! Nós viveremos para Ti, Senhor. Aleluia! Aleluia, Pai.
Que essa noite esse tenha que ser, Senhor. Que esse sentimento seja único em nosso coração, Deus. Aleluia. Tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. Todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Então crê nisso. Aquele que começou a boa obra em minha vida, o quê? Não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Então declara assim comigo, QG. Tudo que eu quero é ser só isso, santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou. Só quem crê nisso vai cantar comigo agora. Aquele que começou a boa obra terminou. Aleluia, nós cremos, Deus. Aquele que não terminou. Aquele que começou a boa em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa em minha vida não terminou. Não terminou, não terminou. Aleluia. Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos realmente te pedir que esta obra seja continuada nesta noite, durante todos os dias da nossa existência. Cremos que somos uma obra inacabada. Somos, como diz o profeta Jeremias, barro na mão do oleiro. Nos faz, Senhor, vasos de honra, vasos que glorifiquem o
o teu nome. Trabalha nas áreas da nossa vida que precisam ser modificadas, precisam ser ajustadas, transformadas. Senhor, que a atualização que nós estamos pregando há vários domingos aconteça de fato em nossas vidas. Obrigado por esse homem, por essa mulher que aqui já chegou. Obrigado por aqueles que estão a caminho. Não deixa, Senhor, que nada os impeça. Que os momentos que iremos, Senhor, desfrutar em comunhão contigo como igreja neste lugar sejam momentos inesquecíveis, que fiquem marcados ao longo da nossa história, porque queremos ver a nossa história sendo atualizada nesta noite. Entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos nossas necessidades, nossas expectativas, entregamos nossas famílias, entregamos nossos sonhos, desejos, para que tudo isso seja passado pelo crivo da Tua vontade. Entendemos que somos obras que precisam ser acabadas, e o nosso trabalho neste mundo é realmente fazer com que as pessoas vejam que Tu és o único que pode fazer isso. Em nome de Jesus, continue adorando e louvando ao Senhor. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Eu creio, Deus. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou dar para você 2 minutinhos para você conhecer gente nova. 2 minutinhos para você circular, o pessoal fazer uma trilha aí, tá? Uma trilha bem legal aí. Introduz uma trilha bem legal para esses 2 minutinhos de comunhão, de interação, de mistura, tá? Percorra o máximo que você puder percorrer no nosso templo. Conheça. Tem gente nova aqui entre nós, eu quero te assegurar disso. Então conhece essa pessoa tão especial. 2 minutinhos para você.
Que bom, que bom. Conheceu gente? Temos gente nova entre nós, pessoas que nos visitam, pessoas convidadas, pessoas que estão aqui realmente celebrando conosco essa noite histórica, sensacional. Pessoal, nós temos hoje agora uma apresentação em vídeo, tá? Da nossa querida equipe do Arte Cristo. Então eles vão estar numa mensagem bem legal, trazendo uma temática sobre pequenas coisas. Queria que você se segurasse, tá? No seu banco, na sua cadeira, botasse seu cinto de segurança, que você vai ser muito bom. Então agora com vocês, tá? Um esquete bem legal do nosso querido Ministério de Teatro, Arte Cristo. Eles não estão aqui, vão aparecer no vídeo. Vamos dar uma salva de palmas em homenagem a eles, vamos lá. São guerreiros. Então com vocês agora, essa esquete bem legal. Jesus, por que você não... Digo, quando eu leio a Bíblia, eu vejo você curando os enfermos, abrindo... Jesus, por que você não está fazendo nenhum milagre hoje? Hã? Digo, quando eu leio a Bíblia, eu vejo você curando os enfermos, abrindo o mar vermelho, alimentando 5.000 pessoas. Certo. E por que você não faz isso hoje em dia? Alex, as coisas continuam acontecendo ao seu redor. Eu não vejo. Por exemplo, eu estou com sede, quero um pouco d'água. Pode me dar água? Bem, Tá vendo só? É disso que eu tô falando. Parece que nem liga pra mim. Alex, as coisas continuam acontecendo ao seu redor. Basta apenas você prestar atenção. Ok. E Alex, eu fui na loja comprar água e tinha uma promoção. Pague um, leve dois. Quer uma? Sim, claro. Ah, então tá, aproveita. Isso é maravilhoso, hein? Sim, é mesmo. Você queria uma água e a água veio. Pronto! Sim, é ótimo. Tenho tanta sorte de ela ter trazido essa água pra mim. Ainda teve aquela promoção. Você disse sorte? Sim, sorte. Não, Alex, as coisas não funcionam assim. Veja bem, você não tinha água, você queria água e agora você tem água. Você entendeu? Ah, entendi. Nossa, foi tão ingrato. Perdão. Ei, Dai, obrigado pela água, viu? Sim, Jesus. Então, me mostre algo incrível. Incrível! Sim, incrível. Tipo, por exemplo, como o mar vermelho, lá com Moisés, você abriu o mar vermelho. Eu quero, por exemplo, que eu esteja no trânsito e eu aperte a buzina e os carros se abram. Tipo isso. Isso é mesmo incrível. Mas a gente pode começar por algo um pouco mais simples. Eu tenho uma ideia melhor. Apenas fique de olhos abertos. Ok, tudo bem. Ei, moça, sua carteira caiu. Ah, obrigada. De nada. Sim, Jesus. Agora me mostra algo incrível. Com licença, você Oi. não pegou nada da minha carteira? Ô, pega lá. Eu não sou ladrão. Eu sei. Não, só caiu no chão e eu entreguei. Sem capaz. Tem razão. Obrigada pela sua honestidade. Ah, Nossa, você viu? Ela me deu R$20 só por causa disso. Que incrível, né? Nossa, que incrível, que legal. Sim, Jesus, mas me mostre algo incrível. Incrível? Você quer ver algo incrível? Sim, Jesus. Alex,
Se você não consegue perceber eu fazendo as pequenas coisas, como você quer ver as grandes coisas acontecendo? Vou dar uma salva de palmas. Pessoal, isso é uma mensagem bem curta e é assim mesmo, tá? Para passar exatamente uma temática, né? Que você possa ficar degustando, refletindo, analisando. Então Deus age nas pequenas, as grandes Ele também faz, mas o que é mais interessante é você percebê-lo nas pequenas coisas. E agora eu quero chamar a equipe desse mês, dos nossos servos, anjos da guarda, que é a Conação Bob, trazendo, né, as sacolas, porque nesse momento vamos partir para aquele espaço maravilhoso de ofertas e dízimos. Que maravilha, fique de pé nesse momento, vamos agradar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, vamos orar por isso, tá bom? E a oração do justo tem muito, vale muito em seus efeitos, tem um poder glorioso. Quem sente a mão de Deus abençoando a sua vida nessa noite, levante a sua mão para segurar essa mão que está sobre a sua vida. Pai, obrigado por nos trazer à tua casa neste domingo. Obrigado por nos conceder um coração tão disponível e tão generoso a ofertar e dizimar para a tua obra, para o teu reino. É claro que tu não precisas de dinheiro, tu não precisas de finanças, tu és o dono de tudo, mas nós entendemos que o nosso coração tem que ser igual ao teu. Devemos ser a tua imagem e semelhança. E o amor, a generosidade é um dos fatores que te distinguem das outras religiões. Queremos ser assim para sermos também diferentes dos outros. Um coração grato e generoso. Em nome do teu Filho Jesus. Quem crê que nesta noite você vai receber muito do Senhor, diga amém. Pegue o seu dízimo na sua mão, pegue a sua oferta na sua mão agora. Agora veja do seu lado se tem pessoas, né, que você queira compartilhar a sua oferta, e agora você faz isso, compartilha, e vamos juntos adorar o Senhor, entregando nossas ofertas e dízimos, e também louvando o seu santo e poderosíssimo nome. Fique à vontade, se você quiser sentar sempre, se você ficar em pé, fica, tá? Deixar você bem natural, tá bom? Fique à vontade. Andei, vaguei, por todo lado procurei. Uma vida inteira é preciso para amar alguém assim. O tempo que eu perdi, não sei porque de tanto tempo eu precisei pra ver você. Vi naquele mesmo olhar um amor que fez de mim uma criança. Vi naquele mesmo olhar um amor que traz de volta a esperança. Uma vida inteira é preciso para amar alguém assim.
Quanto tempo eu precisei pra ver você. Vi naquele seu olhar um amor e fez de mim uma criança. Vi naquele mesmo olhar um amor que traz de volta a esperança. Eu vi naquele seu olhar um amor que fez de mim uma criança. Eu vi naquele mesmo olhar um amor, um amor, um amor. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Queridos, toda semana nós temos um testemunho precioso que fala conosco de uma maneira impactante. Essa semana eu tive uma certa dificuldade de ter alguma resposta de outras pessoas e eu entendi que esse poderia ser um tempo oportuno de eu poder dar o meu testemunho à igreja. Então, nessa noite eu quero me chamar para dar o testemunho a você e eu espero que realmente o meu testemunho possa edificar a sua vida. Boa noite, eu sou um filho amado de Deus e me chamo Daverson. Antes de me converter, aos olhos das pessoas que me circundavam, eu era o senhor cara legal. Afinal de contas, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, fui em 2 festas ao longo de toda a minha vida, não era namorador, praticava esportes, escutava gêneros musicais aceitáveis aos olhos de todos, me comportava como um perfeito cavalheiro em público, frequentava todos os dias da semana, todos os finais de semana, uma reunião religiosa, procurava respeitar e honrar sempre meus pais e qualquer pessoa mais velha ou autoridade que estivesse sobre mim. Se ouviu bem, fiz questão de ressaltar no início que, aos olhos das pessoas que me circundavam, eu era tudo isso. Vamos agora ao interior. Quando nasci, passei por situações um tanto delicadas, já que meus pais não eram muito maduros. Ainda sendo um bebê de colo, assisti e fui motivo de muitos desentendimentos entre eles. Um pouco antes de eu completar 2 anos, meus pais resolveram se divorciar. E algo bem atípico aconteceu comigo e minha irmã Dani Evelyn. Após o divórcio, diferente do costume geral desta nação, que casa e descasa como se troca de roupa, ficamos sob a guarda de meu pai, já que tinha melhores condições financeiras para isso, e víamos de vez em quando minha mãe. Tendo em vista que meu pai trabalhava, passamos toda a nossa infância e adolescência sendo criados, entre aspas, por babás e empregadas domésticas. Logicamente, sentimos muita falta da figura de uma mãe, pois ninguém poderia substituí-la à altura. Quando eu tinha cerca de 6 anos, meu pai resolveu casar-se novamente. Que esperança ardeu em meu peito! Em minha inocência, cheguei a dizer muito feliz para minha mãe que a partir dali eu teria 2 mães. Que engano! Meu pai casou-se com uma mulher insensata. Ela nos batia sem ser nossa mãe, nos trancava no quarto para assistir filmes pornográficos na sala. Certa vez pintou meu cabelo só para testar uma tinta e, como se não fosse suficiente, furtou joias de ouro que tínhamos em casa
e colocou a culpa na minha mãe, que esporadicamente nos visitava em casa. Neste último feito dela, meu pai acusou minha mãe e tentou prendê-la para que restituísse o que ela estava sendo falsamente acusada de ter roubado. A essa altura, minha mãe estava grávida de um outro relacionamento e perdeu o bebê devido a toda essa loucura, mas graças a Deus não foi presa. Após descobrir a trama da sua segunda mulher, meu pai resolveu separar-se novamente. Ainda no tempo onde meu pai estava casado pela segunda vez, fomos passar férias em Fortaleza e meu pai me deixou sob os cuidados de uma babá. Sempre que eu ficava a sós com ela, ela me mostrava alguma parte íntima de seu corpo, me tocava e me permitia tocá-la. Com cerca de 6 ou 7 anos de idade, começava a minha vida sexual. Dos meus 8 anos até uns 14 anos, eu costumava passar tempo na casa de pessoas próximas a nós. E os filhos delas também passavam tempo em nossa casa. Frequentava uma casa onde, ingenuamente, a mãe de 2 garotas com idade próxima à minha me colocava para tomar banho com elas. Mesmo sendo crianças, entendíamos e conversávamos sobre sexo devido àquela situação. E assim me aprofundava mais ainda em querer descobrir mais a sexualidade. Neste mesmo período, recebíamos em minha casa um rapaz que sem que meu pai soubesse, me apresentou a pornografia, a masturbação, que foi um vício a ser vencido até o dia em que casei, e me propunha algumas práticas homossexuais que aceitei, pois queria muito descobrir aquilo que vinha sendo instigado desde a mais tenra idade. Quando tinha cerca de 12 anos, resolvi fazer com uma criança aquilo que haviam feito comigo. Fiz exatamente a mesma coisa que aquela babá fez comigo. Iniciei a vida sexual de uma pessoa inocente, que não fazia a menor ideia do que era aquilo, mas gostou da sensação. Devido à ausência de uma mulher, de uma mãe em nossas vidas, eu e minha irmã sofremos com inúmeras mazelas emocionais e comportamentais. Eu era um cara extremamente carente, que se entregava de corpo e alma aos relacionamentos que entrava. Sempre tive um desejo muito grande de casar, pois queria encontrar aquela mulher que não tive perto nos momentos mais importantes da minha vida. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha mãe entregou sua vida a Jesus. E em uma oração Deus falou a ela que todos os seus filhos se converteriam, que iriam um por um. Mesmo tendo sido criado em um determinado segmento religioso, mesmo tendo sido consagrado a ídolos e mesmo tendo sido doutrinado a frequentar as reuniões semanais de um determinado segmento religioso, em meu coração ardia um desejo de ser crente. Minha mãe não pregava para nós e não convivia conosco. Realmente foi uma questão espiritual. Ao frequentar as reuniões que eu ia semanalmente, percebi que elas não estavam em conformidade com a palavra de Deus. E dia após dia me decidi em querer ser crente. Após 8 anos desta oração da minha mãe e de muitas coisas erradas que continuei fazendo, decidi tomar a decisão que desejara ao longo de todos esses anos. Fiz isso escondido do meu pai, pois sabia que ele não aceitaria de forma alguma. No dia 30 de junho de 2008, fui a um culto da RUG, escondido, e era dia de batismo. Na hora do apelo, eu senti muita vontade de ir à frente, mas já se aproximava das 10 horas da noite, horário em que eu deveria estar em casa, pois sempre tive horário para chegar. E agora, eu quero, meus amigos de verdade querem, Jesus quer, mas meu pai não. Pensei, se eu chegar todo molhado e depois do horário acertado com meu pai, o que ele vai fazer? Eu vou pegar uma pizza. No momento em que pensava isso, tive minha primeira experiência sobrenatural. Meu antebraço direito começou a ser erguido como se alguém o pegasse e levantasse sem que eu fizesse o mínimo de esforço. Ao perceber isso, pensei, é agora. Terminei o movimento involuntário de levantar o braço e fui à frente chorando como uma criança. Eu soprava e sentia coisas saindo de dentro de mim. Naquela mesma noite fui batizado. E ao chegar em casa, meu pai, pela primeira vez, não estava me esperando à porta por ter chegado atrasado. Passei de fininho para o quarto e após 2 semanas ele me questionou por que aos domingos eu estava chegando tarde em casa, sendo que a reunião que ele me obrigava a ir terminava cedo. Não sei de onde saiu aquela coragem, mas eu respondi colocando uma Bíblia sobre a mesa, que estava indo à igreja. Ao ver a Bíblia, ele percebeu que se tratava de uma igreja evangélica e me perguntou quem havia me feito aquela lavagem cerebral sem me dar o direito à resposta.
Após isto, me perguntou com quem eu estava indo, ouviu minha resposta e se retirou para o quarto para lamentar-se. Certamente aquela decisão não o deixou nem um pouco feliz. Mesmo com a desaprovação de alguém que busquei aprovação ao longo de toda a minha vida, pois quando eu fazia algo bom, não era mais que minha obrigação, e quando fazia algo ruim, eu merecia ficar de castigo, continuei firme em minha caminhada e comecei a aprender mais sobre Jesus. Na primeira semana do ano de 2009, após 6 meses de convertido, eu e Maiara tomamos decisão de congregar aqui na Assembleia de Deus, pois estávamos debaixo de uma grande pressão feita sobre a nossa liderança para fazermos algo que ainda não tínhamos revelação, nos relacionarmos nos padrões de Deus. E assim chegamos aqui na Pedreira. Pegamos tudo aquilo que aprendemos no tempo em que congregamos na RUG, começamos a desenvolver isso na célula que liderávamos aqui. Naquela época, era palavrão falar sobre discipulado e fazer reunião de célula em outro dia que não fosse quinta. Mesmo com todas as contrariedades, permanecemos, e assim surgiram as coordenações Show de Bola e Princesas do Rei, que hoje integram a Eagles. Devido aos padrões que fui submetido devido à minha criação, eu sempre exigia demais de mim mesmo. Tudo o que eu fazia não era suficiente. Em 2010, no início do meu ministério, me percebi em uma situação onde me vi perdido. Tinha muitos liderados, mas nenhum líder sobre mim. Estava neurado com as responsabilidades da universidade e ansioso com o fato de ter determinado que casaria no início de 2011, sem ter nenhuma fonte de renda naquele momento. Minha mente não aguentou. Em junho de 2010, começou o tratamento mais forte que já tive até hoje. Um verdadeiro divisor de águas. Fui levado às pressas para a Unimed, após ter desejado estar doente, para não ter que ir à universidade no dia seguinte, apresentar um trabalho que não tinha acabado. Cheguei todo torto ao hospital. Os médicos diziam que aquilo era fruto de males psicológicos, mas eu não aceitei. Fiquei muito mal, decidi não sair de casa enquanto não estivesse bem, mas esse dia nunca chegava. Então pensei, talvez todas essas coisas estejam acontecendo porque não resolvi muitas coisas no meu passado, mesmo sendo crente. E eu estava certo. Ao perceber isso, tomei uma decisão. Decidi procurar todas as pessoas que eu entendia não ter resolvido algo e fui pedir perdão, liberar perdão e confessar pecados. Fiz isto com meus pais, com minha esposa, que era minha noiva, e com a mãe da criança que abusei quando eu era criança. Que experiência libertadora, mas aquilo ainda não era o suficiente. Eu continuava me colocando, isso mesmo, me colocando, debaixo daquele mesmo jugo, mesmo tendo sido liberto de tantas coisas. Em fevereiro de 2011, milagrosamente casamos. Ao longo de 6 meses, mesmo em meio à doença, Deus abriu as portas. Abrimos uma empresa que inexplicavelmente vendia muito, nos possibilitando, num espaço de 6 meses, noivar, casar e comprar um carro. Neste tempo, fui totalmente liberto do vício da masturbação. Após morarmos em Fortaleza no ano de 2012, retornamos a Belém e encontramos um ministério muito mais consistente abaixo da cobertura do pastor Serginho. Nossas reuniões já eram tops nessa época e eu contribuía ministrando algumas vezes. O problema é que, como ainda não havia sido tratado no meu interior, eu pregava aqui nesse altar, aos domingos, me condenando, olhando para a minha vida e dizendo: você não faz mais que a sua obrigação, você está fazendo tudo errado. Isso mesmo, aquelas palavras que na minha infância continuavam me assolando, e assim foi até 2014. Em janeiro de 2015, após muita relutância, após ter sido diagnosticado ansioso e depressivo e ter sido aconselhado a tomar remédios tarja preta, pois a doença da minha mente já estava afetando meu corpo, decidi me apropriar do tema do ano, um novo tempo, e ir atrás de ajuda sem me submeter a tomar remédio tarja preta, pois entendia que eles só piorariam minha situação e gerariam dependência. Fui à casa do pastor Serginho e rasguei o meu coração, explicando toda aquela situação. E conversei com meu antigo discipulador, pastor Andrei Quadros. Ambos me amaram, oraram por mim e me aconselharam a procurar ajuda profissional ao mesmo tempo que me acompanhavam. Fui ao consultório da doutora Ivana, uma psicóloga cristã. Que maravilha que é ter pessoas de Deus especializadas nas mais diversas áreas. Aprendi com essa psicóloga a mesma coisa que havia aprendido com o pastor Sérgio, numa linguagem diferente. Aprendi que deveria quebrar padrões e que Deus não era aquele pai carrasco que imaginava que ser por conta da minha experiência com meu pai na terra.
Incutir na minha mente aquilo que a palavra me diz. O plano de Deus é que eu seja a semelhança de Cristo em tudo. A todo tempo eu sentia Deus ministrando ao meu coração: você é o meu filho amado em quem me comprazo. Você é meu filho amado em quem meu coração se enche de alegria. Ao longo de todo esse processo, lembrava sempre que a palavra me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E comecei a pedir a Deus o que diz a música do Rodolfo Abrantes: que das minhas feridas saia poder para curar, que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia. Entendi perfeitamente que Deus queria curar a vida de outras pessoas, através da minha experiência, e uma enxurrada de pessoas depressivas e ansiosas começaram a aparecer em minha vida, para que eu pudesse ministrar a elas como vencer algo que preciso superar todos os dias. Após quebrar inúmeros padrões que me levaram à ansiedade e à depressão, e após ter minha experiência como pai e perceber que amo meu filho, independente daquilo que ele faça, fui convocado pelo pastor Serginho para voltar a pregar. E naquele domingo tive uma percepção que esperei a vida toda: a aprovação do Pai, mesmo eu sendo uma pessoa falha. Percebi claramente a figura de Deus revestida em sua paternidade, sentado na primeira cadeira aqui dessa nave, olhando para mim dizendo: filho, eu estou sentado aqui na primeira cadeira para prestigiar você. E quando você acabar, eu serei o primeiro a ficar de pé e aplaudir você, pois você é meu filho amado, que me enche de alegria. Hoje, eu poderia ser um maníaco sexual, um abusador de criancinhas, alguém que vive práticas repugnantes, um homem de muitas mulheres e tantas outras coisas terríveis. Sei que sou uma obra inacabada e que estou sendo aperfeiçoado dia após dia, mas Jesus mudou minha história. E posso dizer que eu sou um homem de Deus, marido de uma só mulher, que prefiro morrer ao traí-la, pai de 2 crianças que crescerão num lar saudável, debaixo da cobertura de Deus e de seus pais. Eu sou um homem de valores inegociáveis e eu sou um homem feliz, porque eu sou um filho amado de Deus, Deus o Pai, e eu encho o seu coração de alegria. Obrigado pelo silêncio de todos. Aleluia! Quem quer experimentar essa transformação nessa noite, fique de pé. Passar por algo parecido com aquilo que o Davidson está passando até hoje. Como foi cantado no início desse culto, nós somos uma obra inacabada. E você percebe que nós temos inúmeras falhas. A Bíblia nos respalda dizendo que é mentiroso aquele que diz que não tem pecado. Nós somos pecadores e precisamos desse amparo do Pai. Sinta agora o Pai lhe abraçando. Sinta agora o Pai lhe abençoando. Temos aqui os pedidos de oração que foram lembrados, colocados naquela sacola prateada, dourada. E nós temos aqui. Mas eu creio que você também tem o seu pedido especial, o seu clamor que nesta noite você quer levantar. Pelo seu trabalho, pela sua família, por alguém que você ama tanto na sua célula, não sei. Mas eu queria agora que você se libertasse em oração. De alguns tabus, de alguns paradigmas, de alguns entraves que não permitem você fluir. Feche seus olhos. Levante as suas mãos e comece a clamar. Clamar pela sua vida, clamar por essa igreja. Clamar pelas pessoas que você ama, clamar pela sua família. Clamar por nossas autoridades, clamar por nosso país. Deus, em nome do teu Filho Jesus, estamos aqui respaldados pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no teu sangue. Deus, apresentamos os nossos pedidos e o nosso clamor, sabendo que tu nos ouves, sabendo que tu atendes aquele coração que se entrega, que se coloca de forma quebrantada, de forma contrita, na esperança de sermos alcançados pelo teu favor, pela tua graça e tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nos permite ter esse espaço num culto como esse, de levantarmos esse clamor e de proclamarmos a vitória.
nas áreas que estão sendo colocadas em oração, no nome do teu Filho Jesus. Declaramos a vitória no sangue e no nome de Jesus. Diga amém. Fique de pé. Queria convidar você agora para nós compartilharmos um pouco a palavra de Deus. Fique de pé, é sério. Vamos colocar aqui o tema da nossa ministração de hoje, que já tem uma série de temas voltadas para isso. Diga, F5. O tema deste domingo é atualize a sua história. Quem tem uma história de vida aqui? Todos nós. Você que se apresenta aqui em corpo, alma, espírito, você tem uma história. Não sei a idade que você tem nesse momento, mas a idade que você tem é o tempo da sua história. E nesta noite, o Senhor quer verdadeiramente dar um F5 na tua história. Escrever uma nova história. Atualizar a tua história. Escrever os novos capítulos dessa história. Escrever com o seu próprio dedo. No final você vai entender o que eu estou falando. Mas eu queria que você acompanhasse agora o texto de Gênesis. Olha só como inicia a nossa história. Queria que o Vitor colocasse aqui na tela o texto de Gênesis capítulo 1. Você vai observar como tudo inicia, como tudo realmente se faz novo. Deus proclamando uma nova história. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então você percebe que tudo que existia até aquele momento era disforme, não tinha forma nenhuma, era vazio, não tinha conteúdo, não tinha contexto, não tinha enredo, não tinha história nenhuma. Deus resolve inaugurar a nossa história. Mas você pode estar agora pensando, mas isso aconteceu há milhares, até milhões de anos. Por que ele está falando que a minha história começa aqui? Porque aqui Deus já sonhou com a sua história. Deus já projetou o início da sua história que você vive hoje. Queria convidar você a fechar seus olhos e pedir ao Senhor para que Ele escreva a partir de hoje a sua história. Pai, nós como Tua igreja estamos aqui altamente envolvidos por Tua presença e queremos mais. Não queremos chegar ao limite apenas de nos congregarmos, fazermos parte dessa família, estarmos em uma célula, termos a nossa família convertida ou não. Queremos mais. Queremos realmente ter novos capítulos escritos pelo Teu dedo em nossa história. Faz isto acontecer nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Queria pedir para você ficar sentado agora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a intenção de Deus em escrever uma nova história na sua e na minha vida. É verdade. Eu quero deixar você bem certo disso, bem seguro, garantir a você que Deus quer verdadeiramente escrever a sua história. Porque nós não temos o que escrever, nós não temos imaginação suficiente, nós não temos justiça suficiente para escrever uma história que seja edificante para nós mesmos. Nós somos destruidores de nós próprios, né? Nós complicamos, nós dificultamos o agir de Deus na nossa vida. Então, chegou o momento de nós darmos um basta a querermos nós mesmos escrevermos as nossas histórias. Então, o que eu tenho para compartilhar com você é muito simples. Você vai entender isso ao longo da nossa fala, do nosso compartilhar. Pedi para o Vitor colocar uma imagem que representa muito bem o início dessa história. Olha só, claro que você, daí de onde você está, você não está conseguindo enxergar. Mas aqui, nós temos aqui alguns desenhos que ilustram os dias que Deus resolveu, né, dedicar à construção da história de cada um de nós, de cada ser humano. Então nós temos ali o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. No sexto dia, Deus cria o homem e a mulher.
Nos dias anteriores, ele cria o sol, ele cria a lua, as estrelas, ele faz separação entre dia e noite, ele cria os animais da água, os animais do ar. Deus faz tudo o que você está vivenciando hoje nesses dias. A Bíblia diz isso claramente. E no sexto dia, Deus resolve coroar esta criação, criando o homem e criando a mulher. Então eu estou provando para você que Deus, ele inicia a sua história. Ele realmente faz questão de escrever a sua própria história. Mas é interessante que, ao longo de toda a trajetória humana, o homem não tem competência, o homem não tem competência para escrever a sua história. Nós não temos esse talento, nós não temos esse dom para escrever a nossa própria história. E a gente vai entender isso, né, Vitão? Pode concentrar aí. E aí, em todo o Antigo Testamento, nós temos estatelado nações, reinos, povos, seres humanos que são levados a ter a iniciativa de escrever uma nova história, mas não conseguem. E nós chegamos no Novo Testamento, foi pregado na semana passada sobre essa nova aliança. A lição da célula da semana que passou também falava sobre isso. E quando é inaugurado um novo tempo, uma nova era, uma nova fase da história humana, com a vinda do próprio Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, para escrever essa nova história, nós entendemos agora realmente o sentido claro, o propósito, o ideal de Deus para as nossas vidas. E aqui está, o Evangelho, ele é inspirador como as boas novas que transformam. E o Evangelho é inaugurado pelo próprio Deus na forma de homem, chamado Cristo. Onde Cristo está, há transformação. Queria que você, ao meu trecho, repetisse comigo. Onde Cristo está, há transformação. Eu gostaria muito que você jamais esquecesse disso. Onde você incita a presença de Deus, ora para que Deus se faça presente, onde você prenuncia, anuncia, divulga a presença de Deus, ali tem que haver transformação. Em outro sentido, aquele que nós estamos falando ao longo dessas semanas, Deus, através de Cristo, está atualizando a nossa história. Através de Cristo, por meio de Cristo, Deus está dando um F5 em cada um de nós. Deus está atualizando o nosso enredo, nosso contexto. E você e eu precisamos entender muito bem isso. Para você ter uma noção logo primária do que eu estou falando, eu queria que você respondesse uma pergunta muito simples. Ela é bíblica. Qual foi o primeiro milagre público, anunciado, propagandeado, saiu no Liberal lá da Judéia? Qual foi o primeiro milagre público executado pelo Senhor Jesus? Qual foi? Ele transformou o quê? Ou seja, ele transformou a água em... O detalhe é que ele fez isso em uma festa, em uma cerimônia. Onde foi que ele fez isso? Num casamento. Já havia acontecido o casamento, estava acontecendo o casamento. Os convidados estavam fazendo, parte desse casamento, estavam usufruindo do vinho. E o vinho acabou. E lhe é apresentado algumas talhas de água para que ele transformasse aquelas águas em vinho. E ele faz isso, ele atualiza aquele casamento, dando a eles algo muito melhor. Tanto é que no final do texto de João, capítulo 2, algumas pessoas chegam até os mordomos, aos garçons, ao dono da festa, ao maître, ao cerimonialista da festa, e diz o seguinte: eu tenho ido em alguns casamentos, e eu tenho observado que o melhor vinho, ele fica no início ou até o meio da festa, porque depois só sobra o vinho de uma qualidade abaixo, de uma qualidade inferior. Mas eu percebo que a partir desse momento, o melhor vinho está sendo apresentado agora, do meio para o final da festa. Ou seja, para que você entenda, a transformação que Cristo executa em qualquer área da sua vida é sempre para melhor.
O que Cristo quer que nós entendamos é que Ele quer que nós avancemos nesse entendimento e vivamos isso. Então o que você vive hoje, a história da sua vida hoje, não terminou, não há um ponto final. Deus, Ele quer escrever novos capítulos, não dando um prolongamento. Você tem se acostumado em estar aqui aos domingos e ouvir diversos testemunhos de pessoas que tiveram uma fase complicada da vida. Ao conhecer Jesus, essa fase foi modificada, esta fase foi transformada e a vida dessas pessoas foi alterada. Quem tem ouvido isso? Diga amém. Talvez aconteça com você. Quando Jesus, Ele estabelece esse F5 em nossa vida, nós temos que melhorar. Nós temos que ativar essa vivência, essa diferença que leva outros a entender qual o poder que Cristo executa em nós. Então, quando você observa que o Evangelho é transformação, é porque é verdade. O Evangelho necessariamente tem que ser colocado de uma forma que as coisas têm que mudar. As situações têm que melhorar, senão não é Evangelho. Senão não há presença de Cristo. Eu tenho ilustrado aqui. O primeiro momento onde Jesus inaugura o seu ministério de milagres é no casamento. A presença dele era física, mas a presença física faz com que o sobrenatural também seja exercido. Ele transforma aquela água comum, natural, em um grande vinho. Talvez o melhor vinho que já foi experimentado ao longo de toda a existência humana. Então, com esse enredo introdutório, eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 casos de pessoas que experimentaram essa transformação. 3 casos que você talvez conheça, os 3 ou 2 ou pelo menos um, que você vai entender qual o poder transformador, qual a atualização Jesus exerceu nessas vidas e quer exercer na tua vida. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui a história do ladrão. Se eu perguntar para você, no Evangelho, quando se ouve falar de ladrão, de quem você lembra? De quem? Do diabo, né? João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O que mais? Um personagem que você pode lembrar. Quem é? Zaqueu. Diga, Zaqueu. Quem lembra do Zaqueu? Homem que a Bíblia diz que era pequeno, teve que subir numa árvore. Então o texto de Lucas, capítulo 19, versículo 1, versículo 10, fala de um homem que tinha uma reputação, tinha uma imagem de que ele era ladrão. Porque ele era o supervisor dos coletores de impostos. Na nossa época seria uma espécie de diretor da Receita Federal. Era um camarada que trabalhava no departamento de imposto de renda, ali da Judéia. E ele tinha uma fama, né? Lá não existia ainda Lava Jato, mas se houvesse Lava Jato naquela situação lá, ele seria pego. Ele seria o primeiro a delatar tudo, abrir o jogo, né? E ele era considerado alguém que tinha uma fama de traidor, porque ele era, né, judeu, mas trabalhava para os romanos, né? Coletando imposto, e tinha uma fama de que ele coletava além do que era justo. E esse homem, Lucas, capítulo 19, do versículo 1 a 10, aí tem a narrativa, não tem como nós lermos agora devido ao tempo, mas a narrativa ela é muito clara. Ela diz o seguinte, que indo de Jericó para Jerusalém, Jesus estava, né, ministrando as suas grandes palavras, e percorrendo grandes aldeias, grandes cidades, chegou àquela cidade onde habitava Zaqueu. Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Ele se aprontou todo. Ele era alguém discriminado, não tinha muitos amigos, era alguém que as pessoas não gostavam de estar perto. Era alguém segregado, era alguém alijado de um meio social. E então o Zaqueu tinha que se virar para ver Jesus. A Bíblia narra que Zaqueu tinha uma estatura baixa, né? Ele era um homem pequeno. E o detalhe é o seguinte, a transformação começa porque não era habitual um homem do cargo, do status, do porte, né, de Zaqueu subir numa árvore. Não era comum.
Então a transformação começa por aí. O adulto se transforma em uma criança. Você vê criança subindo em árvore, não um adulto, mas ele subiu naquela árvore. O adulto se transforma em criança. E ele subindo naquela árvore foi avistado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao ver ele naquela árvore, o convida para descer e diz a ele que gostaria de pousar, de almoçar, de lanchar na casa do Zaqueu. Ou seja, o anfitrião se transforma no convidado. A transformação que Jesus apregoa, apresenta e convida Zaqueu para aceitar é algo até muito automático. A Bíblia diz, a Bíblia narra em Lucas que Jesus vai à casa de Zaqueu, tem uma espécie de uma célula, né? Zaqueu se converte, aceita a palavra transformadora do Evangelho, ele se declara pecador, sedento por mais de Deus, ele realmente diz que a partir daquele momento a vida dele vai se transformar. De anfitrião se transforma em um grande convidado a aceitar a Cristo. E a lei mosaica diz o seguinte: se alguém roubar algo de alguém, e esse algo não puder ser restituído, essa pessoa que roubou tem que devolver 4 vezes mais. Então, como Zaqueu percebeu que tinha roubado durante muito tempo, né, os seus irmãos judeus, ele declara a Jesus que a partir daquele momento também iria devolver a todos aqueles que tinham roubado a quantia multiplicada por 4. Isso se fala transformação, isso se chama transformação. Então Zaqueu, de um pequeno homem, se transforma em um gigante da fé. Em alguém que era destituído de um meio social, passa a ter a simpatia da comunidade onde vivia. Isso se chama transformação. Um outro personagem, uma outra personagem, eu queria que você pudesse conhecer, o Gadareno. Essa história de Marcos, capítulo 5, ela é bem interessante. Diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, houve uma tempestade, mas Jesus chegou do outro lado, e quando ele botou o pé na praia, sabe quem chega-se até Jesus? Um endemoniado, alguém possesso por demônios, alguém atormentado por demônios, alguém que não tinha vida, alguém escravizado por um demônio, ou por uma legião, como ele mesmo diz. Uma legião são milhares de demônios numa pessoa só. Então, a Bíblia diz que esse homem, esse jovem, ele não vivia numa casa, ele vivia no cemitério. E esse jovem, esse rapaz, esse homem, ele não tinha roupa, porque ele se rasgava todo, e vivia nu, perambulando por aquelas praias, por aquelas terras, por aquelas montanhas. E esse homem, ele era tão atormentado que ele próprio se arrancava a pele, ele se mordia, ele se contorcia. Era alguém que não tinha vida familiar, porque a família não conseguia nem prendê-lo. Todas as vezes que tentavam acorrentá-lo, amarrá-lo, ele com uma força descomunal, sobre-humana, ele rompia com as cadeias e não conseguia ser contido. Quando ele avista Jesus, é interessante que se tem uma pessoa que crê, se tem uma pessoa que crê que Jesus é pura transformação, que crê que Jesus é puro F5, que crê que Jesus atualiza a nossa história, essa pessoa é o diabo. É impressionante como o diabo crê no poder de Deus. Crê no poder investido em Jesus. Quando esse homem, possesso por uma legião de demônios, avista Jesus, ele pede para Jesus parar, se retirar daquele local, porque Jesus não teria nada a ver com ele. Ele não queria se aproximar de Jesus, porque sabia que o contato com Jesus traria àquele homem libertação. Foi o que aconteceu. Jesus, ele não espera você buscá-lo, você procurá-lo. Entenda isso. Jesus não espera que você vá ao encontro dele. Ele vai ao seu encontro. Você não tem a forma, você não tem o caminho, você não tem a direção, você não tem a orientação devida a se aproximar de Jesus. Ele sabe muito bem disso. Talvez você possa estar acorrentado, aprisionado,
Não estou aqui declarando que há alguém entre nós possesso, endemoninhado aqui. Mas talvez os demônios, as forças do mal, que agem nesse mundo tenebroso, podem estar acorrentando você de atualizar a sua história, assim como aquele jovem gadareno. Essa narrativa de Marcos, ela é deprimente. Ela é algo dramático. Um homem que vivia nu, perambulando como um animal feroz. Não conversava, ele rosnava. Ele não tinha nenhuma identidade. Era um homem que realmente todos gostariam que morresse. Era desprezado, era desprezível. Jesus, ao ver aquela situação, ama aquele homem, se aproxima dele e, em poucas palavras, anuncia libertação. Interessante que os demônios ainda tentam negociar com Jesus. Não, Jesus, nós não queremos que tu nos lance fora dele assim. Faz alguma coisa acontecer para que a nossa saída seja um pouco mais, pirotécnica. E ele, diz assim, então agora vocês se incorporem naqueles porcos que estavam próximos. Aquela aldeia era uma aldeia produtora de porcos, Não é cultivava, não é a palavra certa, mas ela cultivava porcos. A legião entra nos porcos, e os porcos pulam do abismo, e cerca de 2.000 porcos morrem naquele dia. O que Jesus está mostrando com isso? Para as pessoas daquela região, um porco valia mais do que um homem. Tanto é que quando sabem da notícia que os porcos morreram, a população daquela aldeia se reúne e pede para Jesus ir embora. É um fato que você, ao ler o texto, você fica impressionado. Como é que pode isso acontecer? Aquele homem há anos perambula naquelas condições aterradoras, e chega um homem com esse perfil, com esse porte, que vem transformar a história daquele gadareno. Ele é libertado, e a população dá mais valor naquilo que perdeu do que na libertação do homem. Esse é o mundo que você vive, é o mundo que eu vivo. O mundo que eu e que você vive, dominado por Satanás, não se importa com você nem comigo. Mas Jesus sim. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer mudar, atualizar a nossa história. O mundo quer ver a nossa história terminar. O mundo quer ver a nossa história ser, de alguma forma, manchada. O mundo, ele leva-nos a ter esse tipo de influência. Mas nessa noite eu estou lhe alertando, biblicamente, que Jesus está lhe convidando, está junto a você agora, para mudar a sua história. E para continuar a melhorá-la. Interessante que o gadareno, quando ele se libertou, ele pediu para seguir Jesus. O gadareno, quando se libertou daquela legião de demônios, passou a respirar, a ver a vida com outros olhos, ter a sua vida continuada. Ele disse o seguinte: não, você não precisa me seguir. Eu quero que você, liberto, volte para a sua família, volte para os seus e anuncie quem eu sou. Anuncie de que forma você foi transformado. Qual é a mensagem que eu posso retirar desse momento para a sua, para a minha vida? Jesus está convidando você, ao sair daqui, a anunciar diuturnamente quem Ele é em você. Você, com a vida atualizada, precisa ser um outdoor, uma propaganda ambulante de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, porque agora nós vamos para a terceira personagem da nossa ministração, a mulher adúltera. João capítulo 8 narra a história de uma mulher. Você deve conhecer essas histórias, elas estão sempre naqueles filmes que falam sobre a vida de Jesus. Essas histórias, elas são muito mais conhecidas do que outras. E a Bíblia narra a história de uma mulher que foi flagrada em adultério. Jesus estava pregando no templo. Olha só, o diabo, ele é sagaz demais, esperto em tirar o controle do equilíbrio de Jesus. Jesus tinha vencido uma tempestade, chegou na praia, aparece um gadareno endemoniado com uma legião para atormentar Jesus. Jesus, em poucas palavras, liberta aquele homem.
Agora Jesus estava pregando, ensinando no templo, como se estivesse aqui agora, né? Pregando, anunciando, e alguém chegasse agora, né, o Márcio chegasse agora anunciando uma coisa muito ruim. Chegaram e não anunciaram, levaram a mulher até Jesus. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. A Bíblia diz, no Pentateuco, que tem que ser apedrejado o homem e a mulher. Só levaram a mulher. Esqueceram do homem. A Bíblia diz que a mulher tem que passar por uma punição de ser apedrejada, isso é verdade. Então eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Se Jesus dissesse assim, não apedrejem ela, libertem-na, ele estaria indo contra a lei e ele seria preso, Jesus seria preso naquele momento. Se ele dissesse, não, apedrejem ela, Jesus ia ser taxado de alguém que não tem amor, não tem misericórdia. E todo o ministério de Jesus ia cair por terra. Olha só, né, a sinuca de bico que Jesus está metido, a encruzilhada. Talvez a mesma que você viva, né? Jesus, sabedoria em pessoa, diz o seguinte, não, eu não vou falar a ela, eu vou falar aos seus algozes, eu vou falar aos seus julgadores. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Detalhe, isso é bíblico, isso está no Pentateuco. Só poderia atirar uma pedra quem fosse um julgador isento de cometer um ato igual a daquela mulher. Detalhe, o julgamento era, se eu não fosse adúltero, eu poderia apedrejá-la. Olha que interessante. Se tivesse outras pessoas também que não fossem adúlteras, poderiam também apedrejá-la. Então Jesus deixa ao cargo deles o bom senso, né, a justiça a ser feita. Se vocês não têm pecado, que vocês atirem a primeira pedra. Interessante que a Bíblia diz que todos foram pegos de surpresa, ou não, e todos se julgaram em pecado. Detalhe é o seguinte, todos ali poderiam lançar a pedra fora, chegar até Jesus estava presente lá, Jesus estava presente, se aproximarem de Jesus e disserem assim, Senhor, eu quero ter a minha história atualizada, não quero ser mais esse homem que eu sou hoje, eu quero que tu mude a minha vida. Não, eles não fizeram isso, tiveram a chance. O que eles fizeram? Eles se retiraram, foram todos embora. Só ficou quem? Jesus e a mulher. Jesus, o tempo todo, diz a Bíblia, estava com o dedo escrevendo na terra. Diga, Jesus estava o tempo todo escrevendo na terra. A minha Bíblia e também a Record diz que a lei de Moisés foi as 2 tábuas, né, que continham os 10 mandamentos, foram escritas pelo dedo de Deus. Diga comigo, as tábuas, onde foram escritas? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Deus estava presente naquele cenário daquela mulher adúltera, escrevendo com seu dedo na terra. Quando Deus escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, estava escrevendo uma nova história para o povo de Israel. Tinham saído do Egito e eu agora vivi uma nova história. Estava escrevendo uma nova história, estava atualizando a história de Israel. Naquele exato momento, Jesus, Deus, estava escrevendo a nova história daquela mulher. É impressionante isso. É impressionante. A mulher indaga Jesus, o que você vai fazer de mim? Ele diz o seguinte, mulher, eu acabei de escrever aqui um novo capítulo da tua história. Ele começa assim, olha o título do capítulo da nova história daquela mulher. Vai e não peques mais. É o novo capítulo da sua história. E aquela mulher, a Bíblia diz que realmente teve a vida transformada. Queria que você entendesse que Paulo exclama em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deus quer escrever a sua nova história. Pedi para o Vitor colocar esse texto aqui na tela para nós lermos juntos. E eu queria que você já se programasse
a receber nesse momento esse agir de Deus na sua vida, para que Ele venha exercer sobre você soberania para escrever essa nova história. O que diz o texto? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que todas novas coisas surgiram, porque Deus tem dado um F5 na tua história. Quem nesta noite, tão bonita, tão especial, tão bela, é uma noite sua, uma noite minha, foi feita para isso. Quem nesta noite gostaria de experimentar um F5 de Deus na sua história e escrever um novo enredo? Sai do seu lugar e vem aqui na frente para nós celebrarmos com você. Pode vir, sai do seu lugar. Venha escrever uma nova história na sua vida. Não vamos aqui questionar você, julgar você, perguntar para você que história é essa que você teve e que você quer ter. Pode vir. Quem gostaria de experimentar uma nova história, pode vir, sai do seu lugar, libere-se. Nós mostramos aqui 3 situações bem típicas. Pessoas segregadas. Zaqueu era segregado, o gadareno era segregado, aquela mulher adúltera naquele momento estava sendo segregada, sendo colocada de lado. Deus nesta noite quer você próximo dele, próximo da família dele. Deus não quer mais que você viva sozinho, viva, né, os seus traumas, os seus complexos de uma forma isolada. Você não vai conseguir vencer. Somente com Cristo você conseguirá ter a sua vida transformada. Sai do seu lugar. Estamos em família, você que é líder de célula, você que trouxe alguém, pergunte a essa pessoa se ela gostaria da sua companhia, de estar com ela aqui à frente. Venha, diga, você quer que eu vá com você lá na frente? Eu faço... Olha, tem gente aí nova vindo. Venha, essa noite é sua, Deus tem chamado você para escrever essa nova história. Independente de quem você é, do que você tem feito. Olha como está ficando bonito. Eu queria que vocês ficassem aqui de frente para eles. Isso, pode dar a volta aqui. Pode vir, essa noite é sua. 10 de julho de 2016 é o dia que Deus tem decretado no seu plano para escrever a sua nova história, atualizar a tua história. Até agora talvez não tenha sido muito boa a tua vida. Eu creio que com a presença de Cristo a tua história vai mudar completamente. Eu provei para você que Zaqueu, o gadareno e a mulher adúltera mudaram a sua história, porque experimentaram o F5 do Senhor. E esse F5 Deus tem a dar a você também. Pode vir. Você que está junto de alguém, chegou o momento de você exercer o seu papel de sacerdote. Vamos lá na frente. Vou estar com você, vou segurar na sua mão. Não vou deixar você sozinho. Pode vir. A verdade é a luz e me conduz. Aleluia. Pode vir. Que maravilha. Olha, nós temos aqui a Gisele, ela pede oração pela sua viagem, né? Ela vai fazer. E nós temos aqui o Erlen, está agradecendo a Deus por uma porta de emprego que foi aberta, por bênçãos recebidas. Venha fazer parte dessa família, olha só. As pessoas entenderam o chamado do Senhor, o propósito do Senhor, estão pedindo a Deus agora que conceda a elas o F5. Tua alegria em minha Aleluia. vida. Irmã Thaís, pode vir. Hoje, agora recebo dela. Aleluia. Hoje, pessoal, continua nesse espírito, nesse ritmo, nesse clima. Se você quiser vir aqui na frente, você tem toda a liberdade, mas agora vamos dar atenção para aquilo que aconteceu na semana passada. Escola Bíblica de Férias foi um sucesso. A irmã Thaís está aqui para agradecer a igreja. E vamos dar a ela essa oportunidade de aqui, em nome da Rede Kids,
mostrar os resultados do que aconteceu. Mas esse clima continua, você fica aí se acostumando. A igreja é assim mesmo, tá bom? Amém. Você pode sentar, igreja, rapidinho. A paz do Senhor. Queridos, assim, eu queria que as coordenadoras viessem rapidinho para cá, para a gente encerrar aqui junto com os irmãos, celebrando a nova vida em Cristo que vocês alcançaram agora. Meu coração, assim, está muito alegre, porque no céu está bombando, está rolando festaça no céu, e você tem também que festejar, né? Ai, eu não aguento, irmão, você tem que celebrar, porque acontece lá no céu. Queridos, primeira coisa, nós escolhemos esse tema. Eu queria que fosse passando rapidinho, tá, filho? O porquê que nós escolhemos o tema, o falar sobre unidade para criança. Isso já veio falando com a gente desde o ano passado, em dezembro. Quando nós adentramos aquela porta ali, nós somos tão diferentes. Temos profissões diferentes, fomos criados de maneira diferente, nossa educação foi diferente. Só que quando a gente passa dali para cá, todos nós somos irmãos. Somos uma mesma família. E as nossas crianças também são diferentes. E elas começaram a apresentar alguns comportamentos na nossa célula e também nos nossos Domingo Kids. E por isso nós escolhemos. Nós temos hoje 11 células de criança. É um pastoreio infantil que nós amamos, né? E nós começamos a gostar de criança, mas agora o Senhor nos ensinou a amar criança, tá? E nós escolhemos falar sobre unidade. Pode passar, filho, rapidão. E em relação ao preparo, nós tivemos todo um preparo espiritual. Não é porque nós trabalhamos com criança, nós vamos entreter, que ele vai dar um entretenimento para a criança. Nós vamos ministrar às nossas crianças. Nós fizemos 21 dias de jejum, pastor. E foi assim, 21 dias de jejum marcante para as nossas vidas como líderes. Está só um pouquinho aqui desse arsenal que o Senhor está enviando de liderança infantil. E nós fizemos 21 dias por unidade do pastor Luiz, que foi tremendo, irmãos. Mas mudou muitas coisas entre nós. Eu indico a leitura para os irmãos. E pode passar, irmão, rapidão. Esse outro slide são os nossos alvos. E eu quero dar um destaque. Isso aqui tudo nós oramos, irmão. Coisa gostosa é orar com alvo, irmãos. Faça isso, viu? E aquele lá que está em círculo foi um dos destaques na EBF. Essa EBF, eu digo que os corações das crianças estavam abertos para Jesus. Irmãos, isso foi tão intenso que a Karina, lá dos primeiros passos, crianças de 3 e 4 anos, pastor, muito sensíveis ao Espírito Santo. Tem algumas líderes aqui que eles choraram, irmãos. Não foi aquela coisa da emoção. É mesmo esse toque que você está tendo hoje aqui. As crianças também sentem. Porque o Senhor veio para todos, não só para os adultos. Então esse alvo, irmãos, Deus, o Senhor foi tão maravilhoso conosco. E as crianças e juvenis estavam muito abertos para Jesus. Pode passar, irmão, rapidinho. E teve todo um preparo. Eu quero agradecer imensamente a todos os jovens do QG, os casais também que foram assim maravilhosos, que abraçaram isso. Nós ficamos muito felizes com a participação, a ajuda. Teve gente que nem tem filho mais na idade, mas comprou camisa, doou camisa. Isso é muito lindo, irmão, isso é ser igreja. Tivemos várias reuniões, vendas aí na frente. Obrigado por você comprou um lanche, você nos ajudou muito. Isso tudo só acontece, irmãos, não é por causa de 1, 2, 3 pessoas. É por causa de uma igreja que se une. Pode passar, irmão, rapidinho, pra gente... Isso, você não se cansar, vai. E olha, eu quero destacar aqui o Geração Livre. Vocês já estão selecionados para ano que vem, viu, tio? Já vem já até pensamos na roupa para vocês. Ano que vem, queridos, foi demais. Apareceram cada assim talentos, sabe? Pode passar, querido. Foi muito gostoso. Nós tivemos aqui mais de 260 crianças na abertura. E eles dançaram no ritmo deles. Foi muito maravilhoso. Teve apresentação de teatro. Quero agradecer a equipe de jovens do teatro que estavam em provas finais. Irmão, é muito gostoso ser igreja na Rede Kids. Eu amo. E os meninos cantando. Pode passar, Santo. Vai passando rápido. Olha, você só pode fazer uma coisa. Você não pode se apaixonar por eles. Se apaixonou, vem logo trabalhar com a gente, né, meninas? E as atividades no dia? Pode passar, filho. Olha a chegada, tinha negócio de um alongamento, era muito gostoso, eu fiquei com muita saudade.
E assim, teve algumas revelações na rede de líderes que não são no trabalho na rede, mas vieram como igreja ajudar. A irmã Lígia e outros mais também da rede de adultos. Olha, não vão se apaixonar, olha como eles são lindos. É a faixa etária da tia Karina. Queridos, ela foi maravilhosa, as outras líderes fazendo brinde. Pode passando. Não vão se apaixonar. Se apaixonou, vem trabalhar com a gente, tá? Vai lá, irmão, vai. Olha, que gostoso. Vai passando bem rapidinho para os irmãos verem. Essas faixas etárias, todas, irmão, muito gostoso esse trabalho. Se você tem essa chamada no coração, vem para fazer o pastoreio infantil. Olha que gostosura, né? É muito lindo, irmão. Eles amam Jesus como eu e você. Esse discípulo, olha o rosto dessa menina. Queridos, e eles não vieram só brincar para cá. Até as brincadeiras têm propósito, viu? Ninguém estoura balão aqui só por estourar balão. Olha, eles oram e eles gostam de orar. Eles oram por vocês, viu, pais? Eles oram muito por vocês. Pode passar. Muito amor, muito carinho. Olha, aquele ali ganhou a careta mais feia. Olha o rostinho, muito divertido. Pode passar, irmão, pode passar. 7, 8 anos. A tia Raquel estava à frente dessa faixa. Eles tiveram muito teatro, muita diversão entre eles. Tiveram muito entretenimento, muita amizade. Pode passando. Olha que gostoso, o carinho, irmãos. O nosso propósito é eles saírem daqui. Eu disse, Senhor, eu quero que eles saiam daqui se amando. Porque existe aquela coisa de maltratar o outro. E a criança já mostra essas atitudes. E nós, como igreja, não podemos ficar indiferentes a isso. Essa faixa etária de 9 a 12. Pode passar, filha, rapidinho, já está terminando. Isso foi muito lindo, irmãos. Elas aceitando Jesus, se comprometendo com o Senhor. Choraram demais, viu? Choraram, foi um toque muito grande de Deus. Nós tivemos 265 crianças na abertura, uma média de 193 crianças e juvenis atendidas nos 3 dias. 43 aceitaram a Jesus e todas, irmãos, esquema lindo demais. Todas estão em células. Nós não precisamos colocar nenhuma placa aí atrás. Todas essas crianças vieram através das nossas células. Então, se você que é líder de jovem e vê que tem criança lá, abra uma célula, nos procure. O Senhor tem para trazer mais crianças para nós. E o que mais? A semente da palavra. E temos alvos, queridos. Agora em agosto nós vamos ter o nosso encontro de juvenis. E queremos conduzir esses juvenis que aceitaram Jesus a partir dos 10 anos, com autorização dos pais, a se batizarem. Então, queridos, isso tudo só é possível quando a igreja se une. Então, que Deus vos abençoe. Eu agradeço o coração do pastor Serginho, porque o pastor Serginho ele tem um coração muito sensível também a este rebanho. Que Deus vos abençoe. E todos nós somos responsáveis para pastorear esse rebanho. E o Senhor tem mais crianças para trazer. Muitas mais crianças. Crianças feridas. Crianças que foram tocadas. Crianças que foram machucadas pelo mal. E o Senhor precisa, Ele conta conosco. Se não for nós, irmão, quem vai ser? Você vai esperar a SEDUC fazer isso? Eles vão apenas ensinar. Mas a educação cristã é a igreja. E a igreja é eu e você. Eu e você. E o Senhor vai prestar conta conosco a respeito disso. Que Deus abençoe a igreja e conte conosco, amado. Nós somos uma igreja só. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Que maravilha. Vamos ficar de pé. Que coisa linda. Pedir para a Vanessa, dá para acender todas as luzes? Já, porque o culto vai começar logo de imediato. Não tem conexão hoje. Olha quantas pessoas. Vamos dar um abraço coletivo aqui em todo mundo? Vamos lá, dê um abraço aí, vamos lá. Você quer vir fazer parte também? Pode vir, ainda tem tempo ainda, pode descer. Olha que legal. Que legal. Dê um abraço na pessoa do seu lado agora, antes de terminar o culto. Olha, foi maravilhoso, estava com você aqui do lado. Agora segure na mão dessa pessoa tão especial. Diga: hoje Deus falou comigo que você vai me levar para jantar. Amém? Quem quer ter a melhor semana da sua existência, levante o braço bem alto. Deus abençoa teus filhos que voltam para a tua casa. Abençoa aqueles que estão te aceitando como Salvador.
aqueles que estão se reconciliando, Deus, apaga os seus pecados. Concede a eles o F5 da transformação, da atualização da sua história. Deus, que o sangue do teu Filho Cristo esteja agora sobre a vida deles, perdoando-os, escrevendo uma nova história com o teu próprio dedo. Nos concede uma semana, Senhor, triunfante de vitória e de conquistas. Que seja a semana mais sensacional de experiências contigo. No nome do Senhor Jesus, diga amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, são com todos aqueles que vão dar um abraço apertado no máximo possível de pessoas, em nome de Jesus. Vá com a paz do Senhor Jesus, e o culto começa logo de imediato. Celebre ao Senhor, em nome de Jesus. Cujas águas tranquilas, há um rio onde as fontes não secam, há um rio que corre no trono de Deus, há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar no seu rio, Jesus, eu vou mergulhar nas tuas fontes, Senhor, eu vou mergulhar no seu rio, Jesus, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Há um rio cujas águas tranquilas, há um rio onde as fontes não secam, há um rio que corre do trono de Deus, há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos seus rios, Jesus, eu vou mergulhar nas suas fontes, Senhor, eu vou mergulhar nos seus rios, Jesus, eu vou mergulhar nas suas fontes. Restaura, transforma o meu coração. Me livra, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Me livra, me cura, me sara, transforma, restaura o meu coração. Eu esqueci a letra, foi mal, desculpa. Pai do Senhor, irmãos, continuamos com a programação de domingo da nossa igreja. Depois de um culto abençoado no QG do JC, nós vamos para a nossa quinta celebração de domingo. Já tivemos pela manhã nossa abençoada escola bíblica dominical, em seguida a Nação das Causas Impossíveis. Depois nós tivemos nosso culto das